na verdade, com aquilo que Deus está fazendo conosco. A cada domingo, a cada encontro das células, da igreja, Deus tem acrescentado mais sobre nós. Amém? Temos visto, de alguma forma, o Senhor trazendo graça sobre nós. Isso não é fruto de um homem, isso não é fruto, na verdade, das nossas obras, mas é um favor de Deus. Deus tem nos dado as portas, Deus tem nos dado as pessoas, Deus tem nos dado o recurso, e as coisas estão acontecendo. Eu lembro quando nós reunimos no primeiro domingo aqui, nós éramos 102 pessoas, no primeiro domingo, aleluia, No segundo domingo, 132, no terceiro domingo, 145, no quarto domingo, nós fomos para 160 pessoas, depois voltamos para 140, depois 147, daqui a pouco 190, que foi a nossa maior número de irmãos aqui. Eu quero convidar você a orar comigo, nós vamos superar isso, nós vamos ser pelo menos 200 todo domingo, em nome de Jesus. Foi na ceia retrasada, Aí depois voltamos na verdade para 168, 170, 140, e a verdade é que na ceia passada nós estávamos com 176 jovens e adultos assistindo o culto aqui. Amém, irmãos? Então, quer dizer algo para você. A verdade sem contar as crianças, que é uma média de 40 a 50 crianças que nós temos todo domingo lá, amém? Mas as crianças é rebanho da minha esposa, então eu deixo com ela, encargo dela, ela que ore pelo crescimento lá, e não vamos orar pelo crescimento aqui, amém? Amém? Então, é por isso que a gente delega, para poder ficar mais leve o fardo. Mas a verdade é que nós queremos ver e analisar que Deus tem nos abençoado. Da mesma forma, no discipulado, temos visto isso, temos visto Deus acrescentando, reunimos primeiro toda a liderança, depois quando reunimos só os líderes, eu lembro que a gente tinha 22, na última reunião nós estávamos com 30, nós pensamos no trabalho com jovens, vamos catar esses jovens, será que vai dar certo ter o culto de jovens, será que não vai? E aí a gente orando, eu orando em casa, pedindo a Deus, que Deus selasse, porque a ideia foi minha de ter culto todo domingo, Os irmãos que são malucos que vieram comigo, mas juntamos 62 jovens, no esquenta. Ficamos felizes, porque era exatamente o número de jovens que tinha para levar no ônibus, para Goiânia. Mas, olha que grande bênção, ontem já estávamos com 85 jovens, sem conferência. Então, o trabalho com jovens já está acontecendo, amém? E já é uma realidade o culto. Então, não esqueça de enviar seu filho, os discípulos da sua célula que são jovens. E jovens, irmãos, é de 0 a 99, amém? Se tiver disposição para pular, para ser radical, livre, venha, amém? Então, temos visto o Senhor acrescentar, As nossas células estão ganhando forma, A questão na verdade financeira nossa, Deus não tem deixado faltar em nada, vai abundar e a cada tempo vamos crescer, amém? Temos feito já algumas coisas, vamos fazer coisas ainda maiores em nome de Jesus, amém? Então, Deus tem nos abençoado. Então, eu queria hoje não apenas pregar, eu queria era profetizar sobre a vida da igreja. Não sei se você sabe disso, tem culto que ele é pastoral, que é uma questão de trazer consolo, trazer direção. Tem culto que é ensino, onde nós estamos firmando as bases. Tem culto que é profético, que é esse aqui, amém, irmãos? Tem culto que é de unção, vamos orar, na verdade, para que as pessoas sejam cheias do Espírito, vamos falar de fogo, vamos ativar os dons do Espírito, vamos ativar os irmãos. Tem culto, irmãos, que é de libertação, para Deus quebrar cadeias, romper com limites, e às vezes até demônio cair também. Está entendendo? O problema é que muitas vezes eu e você queremos o mesmo culto da mesma forma, mas Deus, irmãos, a cada culto, Ele sabe das necessidades que nós temos, e conforme as necessidades que nós temos, Ele vai suprindo, abençoando, mas principalmente edificando. Amém? Então, a verdade, o que é uma bênção, primeiro, ter você como igreja. Quer dizer para você que eu sou muito feliz de ser pastor dessa igreja. Mais uma vez eu falo para os irmãos, é para estar eu e o Danilo, Danilão? Levanta a mão, Danilão lá no plano. Mas aprove a Deus estarmos na verdade aqui. Quer dizer para os irmãos que eu estou feliz, de ter uma equipe tão valorosa. Irmãos preciosos, Pedro Wagner, Luiz, Pedro Paulo, Hamilton e demais irmãos que não vou lembrar de todos, mas a equipe de jovens.
irmãos, na verdade, que sempre estão muito próximos, que eles estão pensando, sonhando, planejando com as coisas da igreja. Amém? Mas o nosso coração precisa estar cheio de fé e de grandes expectativas para que Deus faça ainda mais. Porque existem outras áreas da nossa vida, ou do nosso ministério aqui, irmãos, que precisam ser atingidas. E eu quero declarar em nome de Jesus, Deus vai derramar bênçãos sem limites sobre nós. Posso ouvir um amém? Quando você fala amém, está dizendo assim seja, assim será, eu recebo na minha vida. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Deus vai restituir, irmãos, coisas que nós perdemos no caminho. Coisas que nós, muitas vezes, por passarmos por lutas, por dificuldades, nós muitas vezes vamos parando de sonhar. Sabe, tudo que o diabo quer é que você perca a visão. Porque no dia que você perdeu a visão, ele tem a vitória. Sabe, o diabo não precisa tirar você da igreja. Ele precisa apenas cansar você aqui. Para que você não ore, para que você não busque, para que você não se doe, para que você não batalhe pelas coisas do céu. E sabe, porque quem não está cheio da vida de Deus, quem não está experimentando, sabe, do vigor de Deus, da glória de Deus se renovando a cada dia, a cada tempo, sabe o que acontece? Ele vai perdendo o rumo. E ele não consegue encantar, ele não consegue trazer ninguém, ele não consegue, de alguma forma, influenciar outros. Então, a verdade, irmãos, é que quando nós sabemos, né, aquilo que está para acontecer, e eu quero dizer algo para você, tem grandes coisas que o Senhor vai trazer sobre nós nos próximos dias. A verdade é que nós, irmãos, precisamos ter essa expectativa, essa santa expectativa no nosso coração. Você não pode vir para o culto apenas para assistir um culto. Você não está aqui para assistir, você está aqui para prestar um culto. E no prestar um culto, você entrega o seu coração. Você clama, você ora, você fala, sai de casa e diz, Senhor, fala comigo nesta tarde. Através do louvor, através das orações, na hora da palavra da oferta. Me dá direção, Senhor, na palavra. Senhor, eu quero receber do Senhor. Quando você vem com essa santa expectativa, eu duvido que você saia daqui da mesma forma que você entrou. Tem irmão que ele chega vazio e sai oco. Mas por que nada aconteceu? É porque ele chega sem fé. Irmão, sem fé é impossível Deus mover o seu braço. É impossível Deus realizar algo em nossas vidas. E a palavra profética, né, é pedir ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias. Sabe o que é a chuva serôdia? É a chuva da primavera. O inverno acaba e vem a primavera. Irmãos, o inverno está acabando. Espiritualmente, mas também quero declarar em nome de Jesus aqui, né? Você não apenas vai ver espiritualmente acabar o inverno, você vai ver as flores, as coisas vão começar a florescer, sonhos, visão, promessas, sabe, aquilo que Deus prometeu há muito tempo. Você vai dizer, Senhor, lembra, Senhor, quando o Senhor disse, quando eu tinha lá meus 18, 20 anos de idade, e o Senhor vai começar a cumprir as suas promessas. Sabe, nós precisamos ser um povo que pede ao Senhor essa chuva. E quero dizer para você, né, naturalmente também, nós estamos entrando em setembro. Irmãos, nessas duas últimas semanas tenho sofrido. Até agora não tinha sangrado o nariz, até agora não tinha entupido o nariz. Mas agora começou, uma sessão aí, que o umidificador, eu estou dormindo quase com ele no nariz aqui, né? Porque está difícil. Mas eu achava que era mito, eu achava que era exagero de brasiliense, mas estou descobrindo que é a realidade. A Diana, né, e as crianças estão sentindo menos, mas eu estou, né, lamento, o meu único lamento na vida de Brasília tem sido esse, mas vai passar porque a chuva vai chegar. A primavera vai se manifestar também. Então, naturalmente, quero dizer para você, esse texto tem dois cunhos, um natural e um profético. A primavera está aí na frente. As chuvas vão ser derramadas. Mas nós temos que pedir. Zacarias diz, pedi ao Senhor. Fala para o seu irmão, peça ao Senhor. Peça ao Senhor a chuva. Então, quando nós pedimos a chuva do céu, quero dizer para você, irmãos, nós, sabe, estamos entrando numa nova estação. Porque só pede aquele que crê. Só pede aquele que quer ver a mão de Deus. Então, se nós cremos, quantos creem aqui comigo, irmãos, que a chuva de Deus vai ser derramada sobre as nossas vidas? A abundante chuva vai se manifestar. Pastor, como é que eu recebo essa chuva?
existem algumas orientações da palavra de Deus. Primeiro, receba com alegria. Para ser abençoado tem que haver alegria, querido. Amém? Então, quando um pai diz à criança que ele vai receber um presente, naquele momento que o pai promete a bicicleta, eu lembro do meu pai prometendo a bicicleta, uma Calai Cross, né? Não sei se vocês vão lembrar dessa, porque eu sou da época da Barra Forte e da Calai Cross, né? E aí, quando você pede a bendita da bicicleta, você fica sonhando. Teve outro ano que meu pai prometeu, né, um videogame, um Atari. Os adolescentes nem vão saber o que é isso, né? Entra no Google, um dia se descobre, né? Mas a verdade, eu ficava o ano inteiro sonhando com aquilo, queria tirar boas notas, porque meu pai falou, se você tirar boas notas, uma meritocracia, né? Se você tirar boas notas, você vai receber o videogame. Irmãos, eu me alegrava. Eu falava para os meus amigos, vou receber um videogame, eu vou receber um videogame. Porque meu pai podia ter todos os defeitos, mas se meu pai tinha uma coisa, ele falava e ele cumpria. Sabe, meu pai, já vi alguns natais, ele não comprar roupa para ele, mas comprar os presentes, a roupa para nós. Deixar o dele para depois. Então, eu quero dizer algo para você, o seu pai é a mesma coisa. Uma vez que ele prometeu, ele vai fazer. A questão é que nós precisamos crer. Nós precisamos colocar no nosso coração, sabe, o desejo de pedir, Senhor, eu quero ver a abundante chuva da parte do Senhor. Então, lá em Joel, capítulo 2, verso 23 a 25, diz assim, alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida e fará descer como outrora a chuva Teporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo, restituo-vos-ei os anos que foram consumidos. Uau, fala assim comigo, uau. Querido, Deus vai restituir os anos que foram consumidos. Pastor, eu dei os meus melhores anos para o mundo. Pastor, né, faz 20 anos que eu estou na mesma toada da vida cristã, perdi o vigor, perdi a fé. Quer dizer para você, Deus vai restituir os anos que foram consumidos. Sabe, esse texto aqui é interessante porque ele começa dizendo, alegrai-vos, alegrai-vos. E depois ele diz, regozijai-vos. Querido, alegrar é demonstrar alegria. Você fica feliz. Se Deus prometeu algo, você precisa já falar que Deus já deu. Muitos irmãos, eles falam, não, primeiro eu vou ver Deus fazer, para depois eu me alegrar, para depois eu testemunhar, para depois... Mas aí isso não é mais, na verdade, fé. Isso é testemunho. Fé é quando, na verdade, eu não vejo, mas eu creio. Eu não vejo o casamento restaurado, mas eu creio. Amém? Eu não vejo a quitação das dívidas, mas eu creio. Deus já supriu. Ele entrou com provisão. Irmãos, eu não vou falar aqui, né? Quem, mas, na verdade, alguém entre nós estava orando pela restituição, pela quitação na vida de dívidas. Mas a verdade é que ele se apegou à palavra, começou a orar, fez, na verdade, um propósito com Deus, de buscar o Senhor, direção. Deus deu uma direção, ele tomou o primeiro passo, e Deus não apenas deu ele como fazer, como deu recurso para ele fazer. Querido, você não tem que saber como, você apenas tem que crer e orar. Diz o texto, pedi, peça a chuva e ela virá. Mas você precisa se alegrar, você precisa já testemunhar, no sentido de dizer, já recebi. Sabe, você precisa crer no seu coração que a coisa já aconteceu. É a mesma coisa que eu falei para você, eu não tinha ido videogame, mas eu falava, no final do ano eu vou ter um videogame. Alguns irmãos me cobram, pastor, e o carro? Pastor, e o carro? Pastor, e o carro? Eu falo, irmão, está vindo, né? Está aí, 15 dias. Fiz algo para você, querido, sabe, nós precisamos declarar, né, viver pelaquilo que nós pregamos e principalmente aquilo que nós cremos. A Bíblia não é um livro de história, a Bíblia é a nossa regra de fé e nossa conduta, ou seja, por ela nós vivemos, por ela nós existimos. Então, se a fé é você falar antes de acontecer, faça isso. Fale que você vai prosperar. Fale que o seu casamento é uma bênção. Fale que seu filho vai voltar para a igreja. Fale da salvação. Fale da multiplicação.
Por que nós colocamos data de multiplicação na célula, irmãos? Né? Toda célula, quando ela começa, pelo manual pelo menos, deve ter uma data para multiplicar. Por quê? Porque nós já queremos comemorar. Olha, irmãos, dia 25 de novembro, nós vamos multiplicar. Hoje nós somos 8, mas dia 25 nós seremos pelo menos 15 pessoas. Ah, cadê as pessoas? Não sei, Deus vai enviar. Vai vir, vai converter, vai ser acrescentado, vai ser, né, reconciliado. Estava lá perdido na igreja batista do mundão, né? E aí vai vir para a videira verdadeira que é Cristo, aleluia, amém? E aí naquele momento, não estou falando da igreja batista, pelo amor de Deus, você entendeu a piada, né? É um mundão, né? Quando eu era adolescente, falava, onde é que fulano está? Está desviado, para não dizer que está desviado, fala, está na igreja batista do mundão, mas todos nós somos batistas. Então não estou falando de igreja batista não, pelo amor de Deus. Mas presta atenção, a verdade em si, é o que eu quero que você possa entender, sabe? Antes das coisas acontecerem, nós precisamos nos alegrar. Precisamos crer que Deus já fez. E viver como? Principalmente viver como? Sabe, porque um homem de fé não é aquele que espera acontecer, mas um homem de fé é aquele que, sem que haja acontecido, ele tem a palavra do Espírito, a convicção do Espírito, Deus já deu, Deus já fez. Amém? Então, isso é algo poderoso, porque as pessoas precisam, muitas vezes, às vezes, ver as coisas para se alegrar, mas essa não é a vontade de Deus. Irmãos, nós sabemos que vai chover em outubro, você crê nisso? Porque desde que eu cheguei aqui, falo, pastor, agora é tempo de seca. De maio até setembro é seca. Agosto e setembro é o pior mês. Desde que eu cheguei aqui, todo mundo quer me ensinar. Desde o Uber até o cara da lanchonete comendo pastel, né? Todo mundo fala isso para mim. Mas, pastor, outubro começa a chover. Aí melhora. Aí Brasília fica lindo. Irmão, se você consegue crer que haverá chuva em outubro, creia, em outubro Deus vai operar na sua vida. Em novembro, Deus vai trazer um milagre. Em dezembro, você vai viver as bênçãos extraordinárias de Deus. Irmãos, nós temos fé para coisas naturais, mas não temos fé para coisas espirituais. Nós acreditamos, né, naquilo que o jornal diz, mas esquecemos de levar a sério aquilo que a palavra de Deus diz. Se a Globo diz, acreditamos. Não, irmãos. O que a Globo diz, que a SBT diz, que na verdade a internet diz, não interessa. O que importa é o que a palavra de Deus fala. Ela fala que eu sou abençoado, nada vai me resistir. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Fala para o seu irmão, nada vai te resistir. Põe a mão na sua cabeça e profetiza, seja profeta, põe a mão na sua cabeça e fala assim, nada vai me resistir, nada vai me parar, em nome de Jesus. Amém? Alguém pode dar um glória a Deus aqui? Aleluia! Aleluia! A palavra aleluia vem de halel, no hebraico, halel. Halel é a junção de Deus seja louvado. Toda vez que você fala aleluia, você está dizendo Deus seja louvado. Você está crendo na palavra. Amém? Então, de repente, alguém se aproxima de você e ele pergunta, as coisas estão tão difíceis, né? Estamos tão preocupados com o futuro. Irmãos, as preocupações vêm para tirar a sua alegria. Mas você não pode viver pela economia da terra, você precisa viver pela economia do céu. Querido, se eu pudesse revelar a você, mostrar a você, se seus olhos espirituais pudessem nesta noite serem abertos, e você soubesse as portas que vão se abrir nos próximos meses, nos próximos anos, se você pudesse enxergar que os gigantes que te afrontam hoje, todos eles serão derrotados. Se você pudesse enxergar, sabe, aquilo que Deus vai fazer na sua família, na sua célula, no meio da nossa igreja. Querido, se os seus olhos fossem abertos, você viveria, na verdade, de uma forma totalmente diferente. Você viveria entusiasmado, animado, empolgado pelo seu futuro, esperando Deus aparecer na sua vida. Essa é a expectativa que permite que Deus realize coisas boas e coisas grandiosas na sua vida. Mas a verdade é que nós precisamos colocar a nossa fé em ação. Então se alegre. Olha para o seu, vamos fazer algo profético aqui, irmão.
Pega o seu celular só por um segundo. Pega o seu celular aí, por um segundo. Abre o aplicativo do seu banco se você tem. Se você não tem aí, se você não tem aí, cola no seu marido ou no seu irmão aí. Olha para o aplicativo do banco. Fala assim, eu declaro. Está aberto o aplicativo? Está vendo o saldo aí? Quer dizer para você, vai aumentar pelo menos 6 zeros aí, em nome de Jesus. Amém? Mas olha aqui, olha para o aplicativo. Olha aqui não, olha para o aplicativo. Fala assim, eu declaro. Em nome de Jesus. Deus está mudando a minha sorte. Haverá chuva, serôdia, sobre as minhas finanças. Aquilo que eu desejo, aquilo que eu sonho, o Senhor me dará. E me dará em abundância. Fala assim, eu verei as minhas dívidas quitadas. E eu terei tanto que eu poderei dar em abundância. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Hoje a realidade do seu banco é uma. Mas eu declaro, irmãos, a realidade vai mudar. A realidade vai mudar. Se você colocar a sua fé em ação, abra os seus olhos, querido. Como eu disse para você, passamos por tantas lutas, por tantos desafios, e nós ficamos muitas vezes, sabe, tristes. Paramos de sonhar. Mas quando os nossos olhos são abertos, e por isso você precisa da palavra de Deus, se alimentar dela, se seus olhos são abertos, você vive entusiasmado. Se eu pudesse contar para você o que Deus vai fazer daqui 2 meses, 3 meses, 6 meses, 5 anos, como é que você andaria? Entusiasmado. Você não ia estar cabisbaixo não, irmão. Então, fala para si mesmo, eu vou ter alegria. Olha para cá. A chave de termos alegria não é ter dinheiro na conta. Ter dinheiro na conta é bom. Amém, irmãos? Ter saúde é bom. Eu estou saudável. Tem gente que está saudável, mas não é alegre. Mas só o fato de ter saúde, você deveria ser muito alegre. Vai lá na UTI, vai nos hospitais da vida, você vai descobrir quanto que vale a sua saúde. Amém? Mas olha para cá. Não é saúde. Não é finanças. Pastor, estou sem o meu par de chinelo. Sabe o chinelo velho? Né? Na verdade, eu estou sem o meu marido. Que eu estou solteira aqui, encalhado, invicto, pastor. Vou dizer para você, a alegria não é estar casado. Pergunta para quem está casado se é toda essa alegria. Agora vou virar o jogo, olha para cá. Agora olha para cá, deixa eu dizer algo para você. Você fica reclamando e não é alegre com aquilo que Deus te deu, tá? Presta atenção. Você acha que você merecia mais. Eu quero dizer para você, irmão, Deus te deu mais do que você merecia. E olha para cá, você está reclamando desse chinelo velho aí? Larga ele para ver se não aparece, na verdade, uma Dalila, uma incircuncisa, querendo o chinelo velho que você está reclamando dele. Ou reclamando dela. Olha para cá. Fala a Deus mesmo. Olha para cá, olha para cá. Tudo engraçado, estou falando de forma bem-humorada, para não te ofender. Mas eu queria que você olhasse comigo aqui. Tem gente que não tem o que você tem, e se tivesse o que você tem, ele seria muito feliz, ele estaria alegre. Concorda comigo? A casa que você tem, o casamento que você tem, o salário que você tem, sabe? A família que você tem, a saúde que você tem. Então você tem motivo para ficar alegre ou não tem, irmão? Tem ou não tem? Para de reclamar. Sabe por que não tem chuva lá na sua casa? É porque onde tem murmuração, onde tem reclamação, não tem favor. Sabe, irmãos, nós estamos debaixo da graça. Mas se tem algo que tira você do favor, chama-se justiça própria. Toda vez que você acha que você está recebendo menos do que você merece, você está na justiça própria. E aí seca. Aí vira Brasília, de agosto a setembro. Nariz sangra, nariz entope,
dá problema, vai para o hospital, né, tomar oxigênio, né, os rins param de funcionar porque não está tomando água. É loucura isso. Então, vira só problema. Mas quem gosta de ar aqui bem umidozinho aqui, irmão? Quem gosta de ar umidozinho aqui, irmão? 80%. Você gosta? A vida espiritual é a mesma. Você umedece o ar quando você sai da justiça e cai apenas na alegria da salvação que está em Cristo Jesus. Presta atenção. A paz que precisamos, a confiança que queremos, está em Cristo Jesus. Cristo é tudo. Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa segurança. Quem tem Jesus tem tudo. E quando nós, por mais que estamos na igreja, somos crentes viderianos, estamos na igreja, mas perdemos Cristo, desviamos, distraímos com a coisa deste mundo, a verdade, irmãos, é que nós muitas vezes vamos sofrer. Por isso, volta logo para Cristo. Amém? Então, você pode estar num momento difícil, e os pensamentos irão às vezes gritar, nada vai mudar, pastor. Quer dizer para você, seus melhores dias estão bem à frente. Você precisa apenas orar, declarar e crer aquilo que Deus vai fazer. Irmãos, o nosso Deus é fiel. Lá em 2 Timóteo diz, se nós formos infiéis, Ele permanece sendo fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Amém? Então, não acreditem nas mentiras do diabo. Sabe, para cada ciclo de perda, Deus tem um novo ciclo de reconquista e de graça sobre as nossas vidas. Sabe, para cada erro que você já cometeu na sua vida, Deus tem misericórdia, filho. Então, sabe, é exatamente isso que eu estou falando para você. E eu e você precisamos nos agarrar à promessa, onde Ele nos dará, sabe, a justa chuva, como lemos aqui, sabe, em boa medida, a chuva temporã, a chuva serôdia. A segunda expressão que ele usa é regozijai-vos. Regozijar é colocar para fora a alegria que está dentro. Irmãos, se eu estou alegre por fora, é porque é uma alegria por dentro. Amém? Se você tem alegria que chama-se Jesus, você deveria manifestar ela. Então você devia regozijar. Você não pode ser um crente carrancudo. Você não pode ser alguém pessimista. Olha para cá, decida no seu coração parar de escutar notícias negativas. Pare de escutar as notícias negativas. Pare de falar coisas negativas. Pare de falar que você não tem, que você não pode, que você não consegue, que não vai mudar. Comece a declarar, eu posso, eu consigo, eu sou capacitado, as coisas vão mudar. Hoje está de uma forma, mas eu declaro em nome de Jesus, os meus melhores dias estão à minha frente. Você precisa declarar isso. Paulo diz que aqueles que têm o espírito da fé precisam crer e precisam falar. Vamos falar? Vamos começar a falar? Fale o que você quer ver. Tem gente reclamando da montanha. Senhor, o que faço com essa montanha? O que faço com essa montanha? Para de falar com Deus sobre a montanha. Começa a falar para a montanha. Porque Jesus disse, se você falar a montanha, sai daqui e vai para colar. Se você falar, crer no seu coração, não duvidar, crendo no que se diz, como você disse, se fará. Consegue entender, irmão? Isso é poderoso demais. Então, nós precisamos lembrar que as nossas palavras, elas têm poder para a vida e para a morte. Então, não adianta você querer vitória e ficar falando de derrota, de fracasso. Você querer prosperidade, mas só fica falando de escassez. Você quer ter saúde, mas o papo é... você viu aquele novo medicamento? Viu aquele remédio? Nossa, diz que é muito bom. Que assim, né, irmão? Quando você é jovem, você troca Trident, bala. Mas quando você chega na idade do Uber, o Paulo e a minha, a gente fica trocando Doril, né? Avil, né? Doril é melhor que Avril, né? Quer dizer para você, sai dessa vida, sabe? Vamos falar aquilo que nós queremos ver. Então, a fé ela é muito fácil de perder, porque nós rapidamente somos treinados sempre a voltar para o natural.
Como eu falei para você, você acredita no jornal, mas não acredita que está na Bíblia. Você dá valor para aquilo que a imprensa fala, mas não dá valor para aquilo que Deus está falando. Irmão, se Deus disse, nós vamos viver por ela, por essa verdade. Amém? Então, quando isso acontecer, né, você começa a falar, a crer, a profetizar, a ter um espírito profético, Deus começa a se mover. Quer dizer para você, algo tem acontecido entre nós, irmãos, mas porque o espírito da fé já está sendo ativado aqui entre nós. Amém? O obreiro Paulo saiu com uma nova agora, né? Amém, também, essa aí. Mas ele saiu com uma nova, pastor, vamos criar um problema e depois Deus resolve. Né? No sentido, vamos dar um passo de fé e depois Deus vai fazer. Esse é o espírito da fé. Amém, irmãos? Estou falando para você ser inconsequente, porque ele fala brincando isso, amém? Mas para ser bem sincero, nós precisamos ser ousados. Por que você não desfruta mais de Deus? Porque nós muitas vezes somos muito conservadores. Somos muito, sabe, pé no chão. Não, pastor, eu sou pé no chão. Irmão, amém. Glória a Deus pela sua sensatez. Mas cuidado quando essa sensatez, ela não anula a sua fé. Você não pode ser irresponsável, mas não você pode ser tão sensato ao ponto de você não querer as coisas sobrenaturais de Deus sobre a sua vida. Então, sabe, andar com Deus envolve risco. Por isso, não fazemos nada fora da palavra e sem perguntar a Ele se aquilo é da vontade de Deus. Mas Deus falou, tem a palavra, filho, filha, vamos andar em fé. Porque coisas extraordinárias virão sobre a sua vida em nome de Jesus. Olha o que o texto diz para nós, né? Que as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo, virá um tempo de restituição. 4 coisas Deus está prometendo em nossas vidas. Então, meu irmão, quando a chuva chegar, que ela encontre você cantando, que ela encontre você adorando, que ela encontre você bendizendo o nome do Senhor. Amém? Tem uma história de um professor de seminário, que foi meu primeiro pastor de verdade, no sentido de me discipular. Ele não era da minha igreja, não era meu pastor direto, porque eu pertencia a uma outra igreja. Eu estava no seminário, mas eu me aproximei desse professor, e todo dia, às 6 horas da tarde, ele ia andar num parque, né, fazer a caminhada dele, e eu comecei a me convidar para ir lá no parque, andar com ele, porque eu gostava de ouvir ele, e ele é, né, um pastor experiente, então ele me aconselhava em algumas coisas. Eu era um seminarista, tinha lá meus 19, 20 anos, eu colei nele, Mauro Clementino o nome dele. E aí, o que acontece, irmãos? Uma vez ele contou uma história para mim, falando sobre fé. Eu falei para ele, pastor, quando é que a gente, sabe, transcende essa questão do bom senso? Porque eu sinto que eu sou travado, muito pé no chão com as coisas. E eu queria saber, como é que eu aprendo isso? Quando é que eu ando em fé? Aí ele me contou uma história que até hoje não sai da minha mente, disso. 2 agricultores. Eles moravam em lugares distintos do país. Fazia 3 anos que não chovia. Os 2 foram para o campo trabalhar. Mas antes de ir trabalhar no campo, os 2 oraram pedindo chuva para o Senhor. Um, ao sair de casa, não levou nada. O segundo, levou o guarda-chuva. Para quem Deus mandou a chuva? Às vezes, irmãos, nós falamos que cremos, mas nós não queremos colaborar com aquilo que Deus quer fazer. Você crê que Deus vai fazer? Cadê seu guarda-chuva? Cadê seu passo de fé? Cadê a sua atitude? Não estou falando de ser responsável. Mais uma vez eu digo para você, ouça a palavra, ouça o Espírito, busque conselho e dê o passo. Mas se Deus está colocando algo em você, algo no seu coração, não fique parado. Estou na graça e Deus vai fazer. É verdade, Deus vai fazer. Mas nós somos chamados na terra para cooperar com Ele. Como é que a Bíblia chama os cristãos? De cooperadores. Deus faz através de nós, cooperando. Então é oração. A gente ora e também age. Amém, irmãos? Crendo que é a favor, crendo que Deus vai respaldar a nossa fé. Lá no Salmo 126, verso 1 a 6, diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha.
Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos, irmãos, se Deus tem feito coisas na sua vida, você precisa estar alegre. Você precisa ser feliz. Amém, irmãos? Sabe, você não tem o direito de reclamar das coisas. Sabe, o seu direito no cristianismo, o pastor Cote uma vez disse isso para mim, seu direito é não ter direito. Porque toda a nossa vida pertence ao Senhor. Então por Ele nós andamos, por Ele nós baseamos. Então, irmãos, você tem saúde? Você tem saúde? Se chegar em casa agora, você tem o que comer? Se tem um teto sobre a sua cabeça? Se tem filhos saudáveis? Olha os motivos para você ser alegre e ser feliz. Sabe qual que é a desgraça desse século? É fazer com que você não reconheça o quanto você tem e você sempre fica olhando o que não tem. Sabe o que as redes sociais fazem na nossa vida? Desperta a maioria das vezes inveja e cobiça. E o duro, irmãos, que orgulho e inveja ninguém confessa. Sabia disso? Em 22 anos que eu sou pastor, nunca nenhum irmão sentou para mim e falou: pastor, ora por mim que eu estou cheio de orgulho. Pastor, eu preciso de uma ajuda, de um aconselhamento pastoral. Estou cheio de inveja. Preciso que a inveja saia da minha vida. Não tem. Os irmãos têm muitos problemas, mas esses dois eles não têm. Será que não tem? Ou será que eles não têm luz para enxergar? E o que é pior, tem muita gente que tem orgulho daquilo que deveria ter vergonha. Então, olha para aquilo que Deus já te deu. Não se conforme, queira mais. Cobiça, sabe, é você desejar o que é do outro. O último mandamento é: não cobiçarás a mulher do teu próximo, o carro do teu próximo, o jumento do teu próximo, a plantação do seu próximo, a terra do seu próximo. Está lá um monte de coisa para você não cobiçar. Então, não cobiçarás. Cobiça é pecado. Mas, irmãos, desejar é algo que é de Deus para a sua vida. Deus quer que você tenha mais. Deus quer que você peça. Porque é o seguinte, olha para cá. Quanto mais ousadia você tem para pedir coisas grandes, maior é a sua fé. Irmão, só ora e só pede quem tem fé. Glória a Deus. Porque quem não tem fé, ele não pede. Ele diz: eu vou resolver. Eu resolvo. A oração é o termômetro que mostra ou revela a minha dependência e a sua dependência. Então a gente precisa depender do Senhor. Fala: Senhor, fala para Deus. Se você é uma pessoa independente de Deus, fala para Deus, porque eu já falei várias vezes para o Senhor: Senhor, enfraquece a minha carne e me leva a depender única e exclusivamente do Senhor. Quando você faz isso, filho, Deus vai levar você a ter experiências tremendas com Ele, em nome de Jesus. Amém? Então prepare-se para a chuva abundante que Deus vai trazer sobre a sua vida. Os tempos escuros, as nuvens, sabe, de trevas já passaram. Se existem nuvens hoje, quero dizer para você, depois de Cristo morrer lá na cruz, as nuvens que estão sobre a sua vida são as nuvens carregadas da chuva abundante da parte de Deus. Então, se você crê e consegue enxergar isso, levanta a sua mão e fala assim: glória a Deus. Amém. Segundo, receba em oração. Está chegando o tempo, irmãos, de uma chuva abundante sobre nós como igreja. Temos trabalhado, temos orado com a liderança, temos planejado, coisas vão acontecer. Quero declarar em nome de Jesus, irmãos. Nós ainda não percebemos, mas o tempo está se aproximando e nós vamos ver o Senhor derramar desta chuva sobre nós. Zacarias 10:1 diz para pedirmos a chuva. Então, digo para você, receba em oração. Esse mistério da oração é quando nós, na verdade, entendemos, irmãos, que é aquilo que o Senhor está para enviar, mas nós precisamos estar sensíveis. As bênçãos estão sobre nós, mas quando nós oramos, nos tornamos sensíveis a enxergar aquilo que Deus está operando. É quando cooperamos com Deus, mas é também quando ao testificar de Deus que Ele está fazendo. Alguém já quis comprar um carro
Tinha uma época que eu queria comprar uma Duster. E eu tive 2 Duster. E aí eu falei, cara, eu vou comprar uma Duster. E aí, irmão, onde eu ia, eu chegava a Duster. No estacionamento, Duster. Passava no carro, Duster. Olhava, ficava contando no semáforo quantos carros estavam passando. Duster, 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 né? Já aconteceu isso com você? Quer comprar um sapato, né? Um tênis? Nossa, aquele tênis legal, né? O Luiz, que era corredor, era, né? Vai voltar em nome de Jesus. Estou restituindo o tempo na sua vida. Amém? Mas, olha... E pega ele também, Senhor, né? Aí, é fácil falar, pega ele, né? Mas olha para cá, se vê o tênis, já tem a ilustração, né? Se vê o tênis, né? Aí você começa a ver no peito de todo mundo. Fala, mas eu nunca tinha visto esse tênis, agora vejo esse tênis. Pô, esse tênis é caro, mas parece que todo mundo tem. Já aconteceu com você? Mulheres, agora mexendo na sua vaidade, bolsa. Você vê uma bolsa, sonha com a bolsa, e aí como é que você começa a pensar na bolsa, planeja comprar a bolsa, aí você começa a ver. É a pastor com a bolsa, discipulador com a bolsa, fulano com a bolsa, não sei o que com a bolsa. E aí aquela bolsa é em todo lugar. Eu dizer algo para você. Quando você deseja algo, você se torna sensível. Quando você ora por algo, além de você ligar na terra, Deus também te faz sensível com o que Ele está operando espiritualmente. Ele começa a te ensinar, Ele começa a te falar, você começa, na verdade, a ter experiência. Sabe por quê, irmãos? Deus não quer te dar a bolsa. Ele te dá, como eu queria. Meu pai não queria me dar o videogame. Meu pai queria que eu estudasse e fosse alguém na vida. O meu Pai Celestial quer que eu e você, sabe, não tenhamos a bolsa. Ele quer que eu e você sejamos Cristo. Só que tem só uma forma como Ele vai fazer com que isso aconteça. Quando você começa a ter experiências com Ele, você começa a perceber o caráter dEle, quando você começa a ter fé, sabe, nas questões mínimas que Ele opera na sua vida. Então a sua confiança aumenta, a sua entrega aumenta, o seu relacionamento aumenta. A verdade é que Deus vai trabalhando na sua vida e Cristo vai se manifestando. Está me entendendo? Então, que a chuva venha, mas que você possa receber esta chuva da parte do Senhor em oração, sendo sensível. Então, Deus cura, Deus prospera, Deus abençoa, mas Ele deseja ter um relacionamento conosco. Então, quando você pede, você se torna íntimo dEle e Ele libera fé para você receber aquilo que estava às vezes travado, aquilo que estava parado, aquilo que Ele já estava fazendo, mas você não tinha fé para se apropriar, para pegar. Amém? Então, não seja passivo, dando uma desculpa. Pastor, eu estou na graça. Não, você pode colher sem semear. Você não pode colher sem semear. Semear é se envolver. No tempo da chuva, você precisa se envolver. Você precisa pedir. E se você pedir, a palavra diz, Deus vai dar. Então, infelizmente, muitos pregadores usam o texto de Filipenses, capítulo 1, verso 3, dizendo, bendito seja Deus, que já nos abençoou com todas as bênçãos na região celestial. Pastor, já fomos abençoados, então não precisa pedir. Não, querido, quero dizer algo para você. Nós precisamos pedir, porque a fé é o canal do Senhor, ou eu diria para você, ilustrar melhor, a fé é a estrada de Deus daquilo que está no sobrenatural, vem alcançar o natural na sua vida. Então, o texto diz que nós não somos abençoados por ser abençoados. Nós somos abençoados sim, mas para receber, precisamos manifestar a fé. Um exemplo disso, se quiser um exemplo bíblico, eu daria para você, que é Daniel. Daniel estava no cativeiro babilônico, e um certo dia, ele se lembrou, né, da promessa de Deus, que Deus tiraria Israel da escravidão do cativeiro babilônico e levaria eles de volta para a terra prometida. Novamente, eles iam possuir ali Israel e ser uma nação abençoada e curada, a parte mais importante. Ele contou nos dedos, já faz 70 anos que nós estamos aqui. Então, ele percebeu que já era findada aquele tempo. Então, o que Daniel fez, irmãos? Daniel não falou assim, o que tiver que ser, será. Não é isso que está no texto bíblico. A Bíblia fala que Daniel, cumprindo-se o tempo, vendo que a promessa tinha se cumprido o tempo, ele se dedicou a orar pela promessa para que ela se cumprisse. Aonde está isso, pastor? Projeto para mim. Daniel capítulo 9, verso 2 e 3.
Daniel, capítulo 9, verso 2 e 3. Diz assim, projetou? Isso aqui eu preciso que você... No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, ele entendeu, que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor para buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Há necessidade de orar, não, irmãos? Ele contou, a promessa está aí. Agora chegou o tempo de Deus realizar. Então agora eu vou orar para que a coisa aconteça. Amém? Então, Daniel sabia que viria o tempo do fim do cativeiro, irmãos. Mas porque ele sabia, ele passou agora a orar. Então, o noivo certamente virá, diz a palavra do Senhor. E acredite você ou não, Jesus voltará. Mas a Bíblia também nos mostra, lá em Apocalipse, que o noivo virá quando? Quando a noiva começar a clamar. Sabe quando é que vai acabar a grande tribulação? Os vencedores serão arrebatados no início da grande tribulação. Amém? Os vencedores não passarão pela tribulação. 3 anos e meio, os crentes derrotados. Você que vai ficar aí, cuida bem da igreja, porque eu não vou estar mais aqui. Não era hora de se dizer amém, era hora de se dizer nem eu. Mas no final, na verdade, quando é que Cristo vai voltar para encerrar a história? Julgar as nações, glorificar, na verdade, os seus filhos, dar a recompensa, iniciar o milênio, irmãos. A Bíblia fala, na verdade, é quando os judeus e a igreja começarem a clamar. Clamar é o quê, irmão? Dizer em oração, Maranata, vem Jesus. 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 Quando a igreja começar a clamar, e não só porque o pastor está falando e você está repetindo, mas quando existe um clamor em nosso coração, os judeus vão estar clamando, porque grande será a perseguição. Os que ficaram, os eleitos, irmãos, eles serão perseguidos de forma brutal. E aí, nesse momento, quando eles clamarem, Cristo virá. Consegue entender? Cristo voltará quando a igreja orar. Tem muita coisa que Deus não fez nesse país porque a igreja ainda não orou. A igreja está preocupada em prosperar, a igreja está preocupada com a política, a igreja está preocupada, com as questões democráticas entre nós. Não, irmãos, nós temos que clamar para que o reino de Deus venha. Não é partido A, não é partido B, não é partido C, não é João, não é Maria, não é ninguém. É Cristo que vai resolver cada uma das realidades espirituais. Amém? Então eu diria para você, esse tempo virá, mas quando a igreja clamar. Por isso, ore na célula, ore em casa, ore no discipulado, ore nos cultos. Por quê? O Senhor está dizendo, a chuva vai ser derramada. Mas quando a chuva derramar, irmãos, nós precisamos ser pegos orando. Ser encontrado orando, como um povo que está sensível, para que a gente possa surfar o que Deus vai fazer. Então, eu digo para você, na igreja tem 2 tipos de crente. Tem os adoradores e tem os admiradores. Os adoradores são aqueles que estão adorando, estão clamando, estão orando, estão, buscando a presença, curtindo a presença, vivendo na presença. Mas tem um outro grupo que está vendo como o irmão canta, está vendo como é que é o culto, está vendo como é que é a palavra, como é que na verdade é isso, como é que é aquilo. Ele só está admirando. Irmãos, os que participam do mover é aqueles que estão ligados no mover. É por isso que é possível você vir num culto e um sair curado e outro sair levar a doença embora. Um, na verdade, é abençoado e vai prosperar enormemente, e outro vive a mesma escassez. É vontade de Deus que alguém viva em escassez e miséria? Claro que não. Tem gente que tem o seu casamento, que tem sua família, que tem salvação. Eu não sei qual é a necessidade que você veio buscar. Mas quando você vem, querido, um espírito de oração, tenho falado isso para você, o culto, a célula, não pode ser para nós.
sabe, o lugar onde eu vou buscar o Senhor. Não, é o lugar onde nós viemos ou nos reunimos para o transbordar de Deus. Olha para cá. Vamos pensar, essa semana eu e você nos alegramos e oramos todos os dias. Nos alegramos e oramos todos os dias. E aí sabe o que acontece? Todos os dias nós estamos buscando, curtindo a presença, ouvindo de Deus, recebendo de Deus, e tem sido glória. Como é que vai ser o culto domingo? Como é que vai ser a reunião da célula? Como é que vai ser o discipulado? Ô irmão, nós vamos pegar, como diz a Érica, nós vamos pegar anjo com a mão. Ô glória! O mistério vai ser revelado a nós, filho. Vocês conseguem entender? Então, a oração, a alegria, sabe, o relacionamento com Deus é um estilo de vida. Quando você é religioso, você depende do domingo. Quando você tem um relacionamento, você só vem para transbordar, para receber mais de Deus. Porque existe uma medida quando você está sozinho, mas existe uma medida muito maior, que é derramada sobre nós, quando 2 ou 3 se reúnem. Porque quando nós nos reunimos, irmãos, o poder, a presença e o propósito, que é ser corpo, se manifesta. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele era um na eternidade, mas ele se fez 3. Mas quando os 3 agem ou estão junto em comum acordo, eles operam de forma poderosa. Então, eu quero dizer para você, algo no meu coração está dizendo, o Senhor vai derramar da sua chuva, irmão. Não é outubro que está chegando, irmãos. É o mover de Deus que virá para nós. Haverá colheita em todas as áreas da nossa vida. Veremos o mover de Deus. Isso não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com Cristo que já fez. Mas quanto mais de nós cremos, e não apenas admirarmos o mover, mas nos derramarmos, buscarmos isso, mais nós vamos receber, e maior será a glória e a chuva sobre cada um de nós. Ezequiel é um outro exemplo para encerrar. A Bíblia diz que Deus desejava multiplicar os homens em Israel, Ele queria dar ao povo a experiência de multiplicação extraordinária. Então o Senhor levanta o profeta Israel e mandou a ele uma mensagem para o povo, que eles deveriam proceder, como o Senhor estava determinando naqueles dias. Está lá em Ezequiel 36, 37, diz assim, 37 e 38. Assim diz o Senhor, Deus, ainda nisso permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel, que lhe multiplique os homens como um rebanho de santos, o rebanho de Jerusalém e as festas fixas, assim as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens e saberão que eu sou o Senhor. Quantos querem ver essas cadeiras vazias aqui cheias, irmãos? Deus quer trazer um exército. Hoje tem 200 cadeiras aqui, na verdade, no prédio. Cabe 250, 300 se a gente fizer força. Quero declarar em nome de Jesus, irmão, vamos ter que trocar esses ares aí, porque não vai dar conta, porque nós vamos ter 300 pessoas até o final do ano, em nome de Jesus. Sabe, a vontade de Deus é que as famílias dessa cidade sejam salvas. Orar por crescimento não é pecado. Ah, o pastor só pensa em crescimento. Claro, pensa em salvação. Para crescer tem que salvar, tem que batizar. Amém, irmãos? Nós somos os mendigos que encontraram um pão e agora queremos distribuir pão para essa cidade inteira. Não queremos desfrutar nós do pão. Nós vamos lá avisar a cidade que está trancada, dizer, olha, encontramos pão, encontramos despojo e vem desfrutar desta salvação que o Senhor nos deu. Então esse é o tempo de chuva, é o tempo de salvação, é o tempo de nós sermos alcançados por essa chuva, seu cônjuge ser alcançado, seu filho ser alcançado. Querido, nós precisamos orar para que Deus possa fazer. Pastor, já cansei de orar, na verdade, por meu filho. Já cansei de orar, desisti, pastor. Eu não oro mais, na verdade, pelo meu marido, pela minha esposa. Deixa eu dizer para você com todo amor e carinho, não para não. Não para não. Porque você está orando, a taça está enchendo. E daqui a pouco a taça vai derramar. Talvez ainda não encheu, mas deixa encher.
Já foi naqueles parques que a água vai caindo, tem um balde, o povo fica lá embaixo para receber aquela baldade de água? Quero declarar, irmão, vai ser assim. Então, eu solicito você, não pare de orar e de crer que Deus vai fazer. Ore pela chuva, peça chuva todos os dias da sua vida. Deus trabalha com a fé, e esse é o mistério da oração. Quando a bênção vier, você saberá que foi você que pediu, mas é Ele que fez tudo para a glória dEle, mas para que você conhecesse a bondade dEle na sua vida. Às vezes você vai agradecer seu chefe, mas você sabe que foi o Senhor que fez. Amém? Amém? Então, quero pedir para você ficar de pé nesse momento. Nós vamos cantar antes de orar. Mas qual é a chuva? Qual é a área da sua vida que a chuva precisa ser derramada? Pastor, eu tenho dívidas impagáveis. Já fiz as contas, não tem como pagar. Querido, não é com você pagar, é com Deus. Conheço o testemunho do irmão que recebeu uma herança. Fiquei sabendo disso porque ele veio trazer o dízimo. Mas a verdade, o irmão recebeu uma herança de uma pessoa que ele nem contava, ele nem sabia que era parente, ele sabia que era um tio de segundo grau. E a herança que veio, não só pagou as dívidas, não só quitou a casa, mas ele pôde ajudar a novar os 2 filhos e dar o dízimo dele. Presta atenção, existem bênçãos explosivas sobre as nossas vidas. Nós lemos aqui Efésios 2:3, a suprema riqueza da sua graça. Sabe o que quer dizer isso? Suprema pode ser traduzido como imensurável, inimaginável, inigualável riqueza da sua graça. O que você tem necessidade, meu irmão? Deus quer revelar a você. Precisamos sonhar, irmãos. Sonhar que nós vamos crescer. Sonhar com dívidas pagas, sonhar com salvação, sonhar com restauração de famílias, sonhar com libertação, sonhar com ministérios ativados. No passado, tínhamos dezenas de irmãos sonhando com o chamado pastoral. Mas a gente vai apanhando tanto a nossa cabeça que some o desejo de ser pastor. Ah, ser pastor? Não, não é para mim não, esse negócio não. Pastor, eu já tive. Irmão, eu quero declarar em nome de Jesus. Nesse tempo, Deus começa a restaurar e falar ao seu coração coisas que foram perdidas. Você vai orar dizendo como Abraão orou, como José orou, como Daniel orou, dizendo, lembra, Senhor. Não é que Deus esqueceu, é você que esqueceu. Mas você vai dizer, Senhor, lembra aquela promessa que o Senhor disse? Pois é, minha fé está de pé. Pode fazer, porque eu estou aqui. Amém? Então, nós vamos cantar profeticamente. Você não vai cantar só por cantar, vai cantar profeticamente. Tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a sua chuva vai. É sinal que a tua chuva vai descer e vai chover, vai chover. Pede. Abre as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Comportas dos céus. Declara, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Este é o sinal que a tua
tua chuva vai descer e faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus, faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu e se pedimos, Jesus virá e como chuva descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele e faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus e faz chover, faz chover. Senhor, nós clamamos pelas chuvas, a chuva do avivamento, Senhor. A chuva, Senhor, da glória, a chuva da sua presença, a chuva, Senhor, das bênçãos, ó Deus, que tocam, Senhor, nas nossas necessidades, ó Deus, mas para que conheçamos a sua fidelidade sobre nós. Pai, nós clamamos, ó Deus, neste momento, Senhor, vem com a tua chuva, Senhor, ó Deus. Oh Deus, uma onda de salvação, uma onda, Senhor, de restituição, uma onda, Senhor, de alegria, Senhor, ó Deus, de regozijo em nossas vidas, pelaquilo que o Senhor tem feito. Cremos que coisas maiores o Senhor fará, Senhor, grandes coisas o Senhor tem feito até aqui, mas pedimos mais para o Senhor, ó Deus. Leva-nos, ó Deus, a lugares mais profundos na Tua presença, Senhor. Pai, nós pedimos que a chuva, Senhor Deus, serôdia da primavera, traga sobre nós, ó Deus, a alegria de vermos os primeiros frutos, mas Senhor, traz a chuva superabundante, ó Deus, que a suprema graça se manifeste sobre cada um de nós. Que bendito seja o Teu nome, Senhor, em vermos as Tuas grandes obras entre nós. Que entre nós não haja ninguém mais enfermo. Que entre nós não haja mais ninguém que tenha necessidade. Que entre nós, ó Deus, não tenha ninguém mais, ó Deus, depressivo, triste, Senhor. Pai, em nome de Jesus, declaramos em nome de Jesus famílias fortes. Declaramos, ó Deus, salvação sobre cada casa. Declaramos provisão. Declaramos o cuidado do Senhor sobre cada área das nossas vidas. Bendizemos o Seu nome, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Grande é o Senhor, bendito é o Senhor pela Sua suprema graça e Seu amor infinito sobre nós. Aleluia, aleluia. Pai, nós oramos também, Senhor, e clamamos por uma semana abençoada. Que a palavra, Senhor, em nossos corações possa permanecer ainda viva. Oh, Senhor, que sejamos encontrados a cada dia, Senhor, alegres pelaquilo que o Senhor tem feito, Senhor, oh Deus. Oh, Deus, mas também esperançosos que os nossos melhores dias estão à nossa frente. Até aqui, Senhor, Deus, nos alegramos pelaquilo que o Senhor tem feito, mas pedimos por mais da parte do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre você, sobre sua casa, sobre o seu ministério, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe você e uma semana de vitória em nome de Jesus. Aleluia. Fala para o seu irmão aí, você é abençoado, você é amado, você é ungido. Amém. Deus abençoe você. Dá um abraço no irmão da esquerda e nós encerramos. Se derrama.